Glória a Deus, bendito seja o nome santo do Senhor. Sejam todos bem-vindos. Que a graça e a paz do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré esteja com cada um de nós. Como vocês estão? Estão bem? Firmes, firmadas na rocha eterna? Como você está, querida? Queridas, como vocês estão, meu povo? Gente, vamos meditar? Vamos extrair, né? Vamos mergulhar. Vamos mergulhar nas profundezas. Como é você? Que tipo de mergulhadora é você? Você é mergulhadora de superfície ou você é um mergulhador de profundidades, né? Como você se intitula aí? Como tem sido os seus mergulhos na palavra do Senhor? Você tem mergulhado profundo para você conseguir ver toda a beleza que tem nas profundezas, né? Ou você tem só ficado por ali na superfície? Vamos continuar nessa jornada de edificação, de nos edificarmos, né? Pega aí a sua canetinha, seu bloquinho de anotação, pega a sua espada aí, para você marcar os textos, para depois você examinar tudo e conferir tudo que eu vou falar aqui para você, né? Hoje eu quero começar esse vídeo falando, derrubando aqui mais uma crença limitante, né, do sistema. Nos vídeos passados eu comentei aqui, né, que na Bíblia nós não temos nenhum testemunho de ninguém que orou 20, 30 anos pela conversão de ninguém, né? Lá nós não vemos, né, dizer, e fulano orou por não sei quantos anos e o seu filho foi, né, e seu filho se converteu. A gente não vê isso na palavra, né? Então, uma crença limitante que o sistema religioso, né, coloca, né, em você, em nós, uma responsabilidade, né, uma culpa, né, coloca em nós um padrão de família, né, inacessível, a família perfeita, todos servindo a Deus, aquela família feliz, né, e a gente sabe que isso não é verdade. Desde que entrou o pecado no mundo, essa concepção de família feliz, esse padrão de família feliz, né, ele já é, né, ele já não faz mais sentido desde a família, desde a primeira família, né, onde ocorre ali um assassinato. Então a gente sabe que a palavra de Deus ela não ensina isso, né? Quem ensina, né, isso é o sistema religioso, não é a palavra de Deus. Mas tem outra frase limitante, né, uma questão que, nossa, quantas vezes eu já repeti isso aqui que eu vou falar para vocês agora, ó. Eu via como a minha responsabilidade ter que orar pela conversão dos meus parentes, né? Da minha casa, da minha família. Então, eu chegava até a comentar, né, com as amigas, eu falava assim, o meu sonho é chegar diante do Senhor e falar para ele, eis-me aqui, Senhor, com os filhos que o Senhor me deste, né? E a palavra de Deus não dá respaldo nenhum para essa fala, porque em canto nenhum da palavra de Deus, Deus nos cobra isso, né? Não está escrito que Deus vai nos cobrar isso. Mas isso é tão impregnado em nós, né? Essa responsabilidade que você tem que prestar contas para Deus, né? Daqueles que Deus confiou em você, porque, gente, é tão sutil que às vezes as pessoas elas não param para assimilar isso, não param para pensar nisso, né? É como se Deus, quando você chegasse no céu, né? Deus fosse te cobrar, falar assim, e aí, Maria? E aí, Joana? Cadê os filhos que eu te dei? Eu te dei um filho com uma responsabilidade. Cadê? Porque é essa imagem que passa, né, de um Deus que vai te cobrar. Só que Deus não vai te cobrar algo que ele não te pediu. E na palavra de Deus, ele nunca pediu, né, que nós, né, dessemos conta dos filhos, né?
para ele em questão de salvação, em questão de cuidar, orientar, sim. Cuidar, orientar e educar, mas em questão de salvação, não, né? Não nesse sentido. E aí, eu quero trazer aqui, antes da gente entrar no estudo de hoje, né? O Salmo 127, no versículo 3, diz assim, ó: os filhos são herança do Senhor, vírgula. Os filhos são herança do Senhor, não é sua. Os filhos não é tua herança. Os filhos é herança do Senhor. Por que que os filhos é herança do Senhor? Ele não pertence a nós. Porque Jesus veio aqui e nos comprou com seu sangue. Todos nós fomos comprados por preço, né? Pedro disse que nós não fomos comprados por coisas perecíveis, mas nós fomos comprados por preço de sangue, o sangue, né, de Jesus. Então Jesus veio aqui, ele nos comprou todos nós, ele pagou o preço e morreu. E deixou uma herança, deixou um legado, que somos todos nós. Por isso, os filhos são herança do Senhor. Quem legou essa herança, né, para o Senhor foi Jesus. Ele morreu, né, pagou o preço. Ele pagou o preço, nos comprou e nós nos tornamos dele. E ele morreu. E a herança, né, deixada por Jesus, pertencente a Deus, é os filhos, é todos nós. E aí eu quero falar uma coisa aqui para você, ó. Presta bem atenção nisso que eu vou falar aqui para você, ó. Quando você morrer, quando você fechar os seus olhos aqui neste plano e você abrir, não tem mais filho, não tem mais marido, não tem mais família, não tem mais nada disso. Você não vai ter que prestar conta de filho, de marido, de nada para Deus. Porque tudo isso, a família, eu falei no vídeo de ontem, né? Não lembro se foi no de ontem ou de antes de ontem, né? Quando Deus te colocou aqui na família, e na sua família, na família que você constituiu, Deus tinha um propósito para você lá dentro, né? E que não é para você salvar a sua família, para você cuidar, é para você honrar, é para você servir a Ele, porque nós somos servos, né? Nós estamos aqui para servir, mas nós precisamos entender o nosso papel, né? O nosso papel e a nossa função. Então, em primeiro lugar, quando Deus nos coloca numa família, entendemos a sua misericórdia, o seu amor, a sua graça, né? E o plano de salvação. Então, família é algo apenas essa dimensão que nós estamos vivendo aqui, esse período de tempo que nós estamos vivendo aqui. Quando nós, né, deixarmos esse santuário, esse templo aqui, ó, e nós somos revestidos, né, do nosso corpo de glória eterno, nada mais, né, existe para nós. Nós não seremos cobrados, né, como essa falsa ilusão de que você vai chegar diante do Senhor e falar: olha, Senhor, tá aqui os filhos que o Senhor me deste. Até porque os filhos não são nossos, né? Nós estamos com a posse deles, né, até a maioridade, porque quando eles completam também a maioridade, né, eles já não são mais nossa responsabilidade. E aí eu vejo como isso é uma questão assim, que as pessoas não sabem lidar com isso, né? As pessoas não conseguem quebrar este vínculo. Ó, na natureza, todo filhote, ele tem um ciclo de vida ali com a mãe muito curto, é só o período de amamentação. Passou o período de amamentação, os animais da natureza, cada um vai viver a sua vida. Mas o ser humano é o único ser que ele precisa ser cuidado até a maioridade. Porém, todavia, entretanto, chega um momento da vida, né, que eles, né, vão tomar as próprias decisões e eles vão fazer a vida deles, né? E não são mais responsabilidade nossa. A gente usa de um sentimentalismo tão grande. E aí, eu preciso falar isso aqui para as pessoas não me interpretarem mal, né? Ah, você é seca, você não ama. Não, não é isso. É que nós não podemos nos prender
Nós precisamos entender o seguinte: Deus nos colocou nessa família com propósito. Vamos cumprir esse propósito, né, que o Senhor Deus nos deu. Demonstrar o amor dele, ser gentil, ser carinhosa, orar, cuidar, servir, entendendo que não é nosso, entendendo que está passando um tempo conosco, né? Entendendo que vai nos trazer tristeza, vai nos trazer alegria, mas faz parte do processo, faz parte desse processo, né? E quando eles chegam na vida adulta, né? Eles vão fazer a vida deles, eles vão dar conta da vida deles, vão prestar conta, né, da vida dele. Então, pare de colocar em você uma responsabilidade que não é sua. Pare de crer em mentiras, em crenças limitantes como essa, de que você, né, vai ter que prestar conta a Deus dos seus filhos. A Bíblia não diz isso, a Bíblia não ensina isso. Os filhos, eles passam um tempo conosco, mas ele não nos pertence. Lembre, eu vou repetir de novo aqui, ó, o Salmo 127. Os filhos são herança do Senhor, não é sua e nem é minha. Eles não pertencem nem a mim e nem a você. Eu digo os filhos, mas não é só os filhos, não. Todos nós somos herança, porque todos nós fomos comprados, né, por preço de sangue. Jesus nos comprou com seu sangue. Lá no Apocalipse está escrito que Jesus comprou para o Pai, né? Povos, gente de todos os povos, tribos, línguas e nações. Jesus comprou para Deus. Então, queridas, vamos viver, né? Com entendimento, vamos viver com sabedoria, vamos entender. Olha, uma coisa que eu acho tão importante é a gente entender sobre batalha espiritual, porque elas ocorrem dentro do lado da gente. E o fato de nós não entendermos de batalha espiritual não vai nos isentar do mal que ela vai causar na nossa vida. Vou contar uma coisa aqui para vocês, ó, um ocorrido. Eu moro aqui em sítio, eu crio galinhas e pato, né? E um tempo atrás, o que aconteceu? Uma das galinhas deu um derrame nela, no olho dela. Eu nunca tinha visto isso na minha vida, eu nem sabia que acontecia, mas acontece. Uma das galinhas deu derrame e ela ficou cega. Ela ficou cega. E aí, no começo, foi tão difícil conseguir alimentar essa galinha, porque a galinha ela é muito arisca, né? A gente chega perto, ela já né, começa a fazer barulho, enfim. E aí, com o passar dos dias, né, que eu ia levar comida, colocar comida para ela, como é difícil, né? Eu ficava observando e colocava ela, né, perto da comida e ela saía e ela ficava rodando. E como era difícil alimentar aquela galinha, né? Até que eu criei uma estratégia, né? Depois de muito tempo, eu coloco um montinho de ração, coloco os pés dela em cima da ração e ela cria uma sensibilidade nos pés, ela percebe que a ração tá ali e eu solto ela e aí ela consegue comer. Mas o que eu quero trazer como lição desse ocorrido aqui para você? Aqui tem uma patinha, uma pata, né? Que ela aprendeu a entrar lá nesse lugar que essa galinha está separada, justamente porque ela está cega, então a gente não pode deixar ela junto com as outras galinhas, aí colocamos ela lá. Então, essa pata entra lá para dentro para comer justamente a ração da galinha. Aí um dia eu tava colocando roupa na varal e fiquei observando, né? A galinha tava lá quietinha, comendo a comida dela, e a patinha chegou lá e começou a comer a comida toda. Ela não estava enxergando, mas ela percebeu que a pata estava ali comendo a comida dela. E ela tentou se defender, mas quando ela girou, ela já não sabia nem onde estava mais, porque ela não enxergava mais. Né? E a pata foi ali, comeu a comida todinha dela, eu tirei a pata de lá. E aí eu estava pensando hoje, né? Pensando em tudo que eu trago aqui para vocês, pensando naquilo que o Senhor, Ele traz para minha vida como lição, e eu fiquei pensando, né? Quando nós não temos o discernimento espiritual, nós somos igual a essa galinha,
né? A gente está vivo, a gente está comendo, a gente está fazendo as coisas, mas a gente não está enxergando nada. Qualquer pessoa, né, vem ali, rouba a nossa comida, faz coisas e a gente não está percebendo, né? Porque não ter discernimento espiritual é ser cego, é uma pessoa que ela tá vendo, mas ela não enxerga, né? Ela não enxerga. E quando nós não enxergamos, né, espiritualmente, nós ficamos vulneráveis, nós ficamos suscetíveis aos ataques do inimigo, igual aquela galinha. Ela está ali, né? Ela está ali, mas ela tá viva, mas ela está cega. Ela está totalmente vulnerável, né? A qualquer um que chegue ali, né? Então, o mundo espiritual, ele existe, ele é real, o nosso Deus, ele é espírito. Nós também somos seres espirituais, né? Temos alma e espírito e habitamos um corpo. E por que as pessoas, né, elas têm tanta dificuldade, na sua maioria, de entender, né, essa questão do espiritual? Porque elas não foram ensinadas, né? Elas não foram ensinadas, elas não conseguem enxergar, os olhos delas não estão abertos para ver. E aí, como é difícil, né? Como é difícil quando a gente não discerne. E às vezes, muitas das vezes, a gente está dentro do lar vivendo uma batalha espiritual, né? Igual aquela galinha tá lá quietinha no cantinho dela e chega alguém lá, dá uma porrada nela, bate nela, e ela tá ali, ela não sabe como se defender, porque como que ela vai se defender se ela não tá enxergando, né? Se ela não enxerga. E quando a gente se trata de batalha espiritual, é a mesma coisa, porque a gente discerne no espírito. E se a sua visão espiritual não estiver aberta, você vai ser, olha, eu digo por mim mesmo. Eu assim, muitos anos numa denominação que ninguém nem toca nesse assunto, que lá as pessoas não falam, as pessoas, elas não ensinam, e você fica ali só fazendo evento, mas não há libertação de nada, em nenhuma área, você não recebe alimento de verdade, você não recebe libertação. E aí eu fico pensando, né, quanta falta de informação, por isso que informação liberta, por isso Jesus fala que e conhecereis a verdade, que é Jesus, né? A verdade é Jesus, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas João, ele não para por aí, né? Ele não diz só que nós devemos conhecer a palavra para ser libertos. Tem mais, né? No texto diz assim, ó, tem um se, uma condição, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, né? Então, nós precisamos ser libertos. Nossos olhos espirituais, eles precisam ser abertos para que nós possamos enxergar. E quem é que faz isso em nós, né? É o Filho por meio do Espírito, né? A palavra viva, ele é a palavra, ele é tudo. Então, como é importante nós entendermos o mundo espiritual, nós entendermos as nossas batalhas, a gente entender a nossa identidade, a gente entender quem a gente é, qual é o nosso propósito de vida, porque eu vejo muitas pessoas como aquela galinha, tá ali, né, as pessoas vai lá, faz de bobo, e a pessoa continua ali, sendo, sabe, sofrendo tudo isso, sofrendo esses ataques, e ela não tem como fazer nada, porque ela não consegue enxergar para se defender, né? Então, a partir do momento que os seus olhos são abertos, né, aí você consegue enxergar as suas batalhas, né? E você não perder tempo, enxergar as suas batalhas, você usar as armas corretas, né? Para você poder se defender e defender os seus também, defender a sua família, né? Defender o seu lar. Se você convive com pessoas que não são cristãs, mais ainda, porque você vai ser atingido por meio, né?
dessas pessoas e você não vai saber discernir. Então, isso é importantíssimo. E aí nós vemos em tudo isso, né? Maldição hereditária. O salmista fala que maldição sem causa não acha repouso, mas se ela tiver causa, se ela achar brecha, a causa, ela fica sim. Ela fica e causa muita destruição, né? Eu conheço, né? Eu conheço muitos casos de famílias onde ocorre de o pai ser alcoólatra e os filhos serem, onde as mulheres da família ficam todas viúvas. Vocês já viram casos assim? Onde a família tem espírito de prostituição, tem vários prostitutos na família. Vocês já ouviram essas histórias assim? Eu conheci uma família onde 4 dos 7 irmãos morreram de acidentes na estrada. Então, isso é algo espiritual que as pessoas desconhecem. E o fato delas desconhecer não isenta elas, porque é o que eu falei. Se você tiver conhecimento, souber discernir, você também vai usar a estratégia e as armas certas para você combater isso não te atingir. Mas se você não tiver conhecimento, o que vai acontecer? Nós vamos ficar suscetíveis e vulneráveis, né? Nessa questão. Porque o que é a maldição hereditária, né? Nada mais, nada menos do que a ação de demônios na vida das pessoas, tão comuns. Tão comum, e as pessoas não se dão conta. Isso são legalidades, né? Maldição hereditária é uma legalidade que se dá para o mal agir na vida das pessoas, né? E esse mal, né, enquanto ele não for vencido, não for quebrado, ele vai passando, ó, de geração em geração, na família, vai passando, e vai ficando ali, porque há uma legalidade. E enquanto há essa legalidade, né, os espíritos eles estão agindo, né? Então, vamos falar dessa legalidade aqui, dessa família, que é a próxima família, né, aqui do nosso segundo patriarca. Falamos do primeiro patriarca, que é o pai. Agora vamos falar do filho, que é o segundo patriarca, para você ver tudo isso aqui que eu estou falando para você ocorrer. Olha que interessante, né? Abraão foi o pai da fé, foi o amigo de Deus, né? Recebeu alianças. Extraordinário. Mas isso não isentou ele, né, de ser um mentiroso, né, de passar para o filho uma herança maldita, né, que é a questão aqui da mentira que a gente vai ver. Então, nós precisamos cuidar com isso, sabe por quê? Abraão não tinha a Bíblia, não tinha lei, não tinha nada na sua mão. Ele era um projeto que Deus estava desenvolvendo o caráter dele ali, né, ao vivo e a cores. Eu e você somos indesculpáveis, porque nós temos 4.000 anos de história escrito aqui nas nossas mãos, com todos os erros e acertos, para nós não termos desculpa. Abraão estava sendo moldado lá. Ele saiu de uma geografia idólatra, de adoradores de muitos ídolos, e Deus traz ele para trabalhar nele. Prova a fé dele, ele erra, cai, levanta várias vezes, a misericórdia de Deus sustenta ele e ele se torna vencedor. No entanto, todavia, ele deixa um grande legado, uma aliança que abrange todos os povos da terra, a minha, você, todo ser que respira, né? Ele está inserido nessa promessa de Abraão. Porém, todavia, também em Abraão a gente vê que também vê essa maldição também, que é a mentira, né? Então, vamos lá. Então, eu vou pular a história, né? A história da esposa, né? Jacó, antes de morrer, ele manda seu servo ir lá. Eu
creio que você já conhece, né? A história manda o seu servo lá para buscar uma esposa lá no seu povo, né? Porque ele vivia no meio dos pagãos, né? O povo ali, onde Abraão vivia, eram povos pagãos. E pelo fato do... Peraí. Espera um pouquinho, deixa eu ver. Espera só um pouquinho, pessoal. Então, vamos pro capítulo 25, né? Ó, eu vou só resumir aqui o capítulo 25, ó. O capítulo 25 fala da morte de Abraão. Abraão morre, mas antes dele morrer, ele manda buscar Rebeca, né? Para casar com Isaac, porque Ismael já tinha casado com duas esposas, né? Duas esposas gentílicas, né? E ele não queria que Isaac fizesse o mesmo, porque, segundo a própria palavra, aquelas duas esposas, aquelas duas mulheres, causavam muita tristeza para eles. Então, ele pede que o seu servo vá lá buscar uma jovem na sua parentela para casar com ele. Então, vamos falar, né? Aqui da história dessa família, né? Essa nova geração, essa nova família, porque é aqui que Deus ele vai chamar a descendência. Então, diz assim, ó, capítulo 25, versículo 19, diz assim, ó, esta é a história da família de Isaac, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, o qual, aos 40 anos, se casou com Rebeca, filha de Betuel, o arameu, de Padã Aram, irmã de Labão, também arameu. Isaac orou ao Senhor em favor de sua mulher, porque era estéril. O Senhor respondeu à oração e Rebeca, sua mulher, engravidou. Os meninos se empurravam dentro dela, pelo que disse, por que está me acontecendo isso? Foi então consultar o Senhor e disse-lhe o Senhor, duas nações estão em seu ventre, já desde as suas entranhas, dois povos se separaram. Um deles será mais forte que o outro, mas o mais velho servirá ao mais moço. Então, o que acontece? Isaac casa com Rebeca, né? E olha só que interessante, né? Rebeca herda a esterilidade de Sara, ela também é estéril, não consegue ter filho. E Isaac herda, né, a mentira do pai dele. Só que há uma diferença aqui entre Isaac e Abraão, porque na história de Abraão a gente não vê em momento algum ele pedindo a Deus, né, orando por Sara, para que Deus abrisse a madre de Sara e ela pudesse ter filhos, ao contrário de Isaac. Isaac ora a Deus, né? Isso são detalhes que é importante a gente ver. Isaac ora a Deus e Deus ouve a oração e abre a madre de Rebeca. E ela fica grávida de gêmeos, né? E olha só que interessante nós prestarmos atenção, né? Na história. Só que, olha só. Gente, isso aqui é muito, muito interessante. É porque eu quero que você entenda uma coisa, né? Que a Bíblia, ela sempre deixa claro nos relatos. Dentro do ventre da mãe, quando todos nós, a gente vem aqui, a gente já vem com uma missão, já vem definido já. Olha, dentro do ventre, olha só,
dois povos, eles já se separaram dentro do ventre, eles já vieram separados dentro do ventre, né? Um já chegaria nesse mundo como servo e o outro como líder. Um ia servir o outro já desde o ventre, né? Aí lá na frente, nos evangelhos, né, Paulo vai falar assim, ó, porque Deus amou a Jacó e se aborreceu de Esaú desde o ventre da mãe. Então, olha só como é importante, né? Por isso que o salmista diz que os maus, eles já se corrompem desde o ventre, antes de nascer. Por isso também que a palavra diz que Deus, né, antes da nossa mãe nos conceber, o Senhor Deus, ele já nos conhecia, né? Desde a eternidade, né? Ele já tem um propósito para cada um de nós. Então, quando você vem aqui para essa existência, você não vem assim, não, você já vem com um propósito. Deus já te criou com um propósito, né? Para vir aqui. Então, esses dois povos representados nesses dois bebês, desde o ventre da mãe já estava definido já. Antes deles nascer, né? Como Paulo diz, antes deles nascer e conhecer o bem e o mal. É assim que Paulo diz, né? Deus já tinha se aborrecido, né? Então, havia um propósito para cada um desses bebês. Havia um destino para cada um deles. Quando eles... mesmo eles não sabendo, lá no ventre da mãe deles, já estava definido que um ia governar sobre o outro. Então, olha só, um deles será mais forte do que o outro, mas o mais velho servirá ao mais moço, né? Deus, né? Deus já deixou claro e definido ali, né, para a mãe. Ó, ao chegar a época de dar à luz, confirmou-se que havia gêmeos em seu ventre. O primeiro a sair era ruivo, e todo o seu corpo era como um manto de pelo, por isso lhe deram o nome de Esaú. Depois saiu seu irmão, com a mão agarrada no calcanhar de Esaú, pelo que lhe deram o nome de Jacó. Engraçado que muitas pessoas dizem que o nome Jacó significa enganador, aquele que engana, e na verdade não é, né? O nome de Jacó significa aquele que agarra, né? Aquele que agarra e não enganador. Ele não enganou, né? Ele não enganou o seu irmão. Na verdade, Deus já tinha dito que ele ia governar sobre o irmão dele, né? Deixa eu ver onde eu parei aqui, ó. Pelo que lhe deram o nome de Jacó. Tinha Isaac 60 anos de idade quando Rebeca deu à luz. Os meninos cresceram. Esaú tornou-se caçador habilidoso e vivia percorrendo os campos, ao passo que Jacó cuidava no rebanho e vivia nas tendas. Isaac preferia Esaú, olha aí, porque gostava de comer de suas caças. Rebeca preferia Jacó. Certa vez, quando Jacó preparava um ensopado, Esaú chegou faminto, voltando do campo, e pediu-lhe: dê-me um pouco deste ensopado vermelho aí. Estou faminto. Por isso também foi chamado Edom. Respondeu-lhe Jacó: venda-me primeiro o seu direito de filho mais velho. Disse Esaú: estou quase morrendo, do que me vale esse direito? Jacó, porém, insistiu: jure primeiro. Ele fez o juramento, vendendo o seu direito de filho mais velho a Jacó. Então Jacó serviu a Esaú pão com um ensopado de lentilha. Ele comeu, bebeu, levantou-se e foi. Assim, Esaú desprezou o seu direito de filho mais velho. Gente, que incrível, né? Olha só. Olha o desfecho da situação dessa família. Vamos analisar aqui agora, então, a história dessa família. Vamos entrar nessa família aqui, né? Vamos meter a colher aqui na história dessa família. Veja bem. Quando esses meninos estavam dentro da barriga da mãe, Deus já tinha dito
né? Que por mais que Esaú ele tivesse nascido primeiro, né? Mas o direito, né? Quem ia mandar era Jacó, né? Era Jacó. Então, olha só, e aqui diz mais, ó. Aqui diz que o pai, Isaac, ele preferia, né? Ele tinha preferência pelo filho Esaú, né? Ele preferia um em detrimento do outro, né? Então, era uma casa onde o pai preferia um e a mãe preferia outro. Então, aqui a gente vê por que a mãe, né? Lá na frente, fica do lado do filho, né? Fica do lado de Jacó e ajuda Jacó a cumprir, né? Aquele que era o destino dele, que era de governar sobre o irmão dele. Embora, se ela não tivesse metido os pés pelas mãos e fizesse do jeito dela, Deus ia prover um meio, né, de fazer com que Jacó chegasse no lugar que era dele por direito, né? Aí, olha a repetição de padrão aqui, né? É um padrão se repetindo. Aí, o que acontece? Olha só, olha na sequência, né? Na sequência da história. Aí, ó, a sequência da história, capítulo 26, né? Diz assim, ó. Houve fome naquela terra, como tinha acontecido no tempo de Abraão. Por isso, Isaque foi para Gerar, onde Abimeleque era o rei dos filisteus. O Senhor apareceu a Isaque e disse: não desça ao Egito. Procure estabelecer-se na terra que eu lhe indicar. Permaneça nessa terra mais um pouco, e eu estarei com você e abençoarei, porque você e aos seus descendentes darei todas essas terras, e confirmarei o juramento que fiz ao seu pai Abraão. Tornarei seus descendentes numerosos como as estrelas do céu, e lhe darei todas essas terras, e por meio de sua descendência todos os povos da terra serão abençoados, porque Abraão me obedeceu e guardou meus preceitos e meus mandamentos, meus decretos e minhas leis. Você tá vendo? Olha aqui, ó. Aqui não tinha ocorrido o sinal. Eu vou fazer uma referência a isso daqui, né? Porque o povo enche a boca para falar assim, isso era... A lei foi dada em Moisés, só a partir de Moisés. Não, foi instituída lá, mas antes a lei já existia. Ela só não estava lá nas tábuas e no papel. Vou ler aqui para você entender. Ó, olha o que Deus diz de Abraão, ó. Porque Abraão me obedeceu, ó. Guardou os meus preceitos, os meus mandamentos, os meus decretos e as minhas leis. Entenderam? Assim, Isaque ficou em Gerar. Quando os homens do lugar lhe perguntaram sobre a sua mulher, ele disse: ela é minha irmã. Teve medo de dizer que era sua mulher, pois pensou: os homens deste lugar podem matar-me por causa de Rebeca, por ser ela tão bonita. Então, olha que coisa, olha o padrão aqui se repetindo, né? Olha só. Mas olha as diferenças, né? Era o mesmo lugar, a mesma situação se repetindo, né? Só que agora com o filho. Só que agora também Deus, ele intervém, né? Você veja que quando aconteceu com Abraão, Abraão vai. Só que aqui Deus fala assim, ó, não vai. Não vai para o Egito, não. Fica aí, aguenta aí, que eu vou te abençoar. E Deus reforça toda a promessa. Olha que incrível, ó. Ó, vou voltar aqui para você ver, ó. Ó, Deus fala assim, ó. Permaneça nessa terra um pouco mais. Aguenta mais um pouquinho. Permanece aí, que a tribulação vai vir, mas vai passar. E eu vou te abençoar. E aí, ele fala na obediência do pai dele. Deus fala da promessa, né? De dar a terra, né? Para os descendentes dele. Honra a memória do pai, né? Fala que Abraão, ele foi obediente às leis, estatutos e tudo. E aí ele fica lá e a tentação também. Porque daí, mesmo Deus,
né? Falando com ele, né? Porque Deus aparece para ele, Deus fala com ele. Nessa época não tinha profeta para ir lá e levar a mensagem. Não, o próprio Deus falou com ele, né? Deus falou com ele. E mesmo assim, né? Ele repetiu a mesma coisa. Então ele mente, né? Diz que Rebeca é sua irmã. Aí, ó, versículo 7. Quando os homens do lugar lhe perguntaram sobre a sua mulher, ele disse: é minha irmã. Teve medo de dizer que era sua mulher, pois pensou: os homens deste lugar podem matar-me por causa de Rebeca, por ser tão bonita. Isaac estava em Gerar já fazia muito tempo. Certo dia, Abimeleque, rei dos filisteus, estava olhando do alto de uma janela quando viu Isaac acariciando Rebeca, sua mulher. Então Abimeleque chamou Isaac e lhe disse: na verdade, ela é tua mulher. Por que me disseste que ela era tua irmã? Isaac respondeu: porque pensei que eu poderia ser morto por causa dela. Então disse Abimeleque: tens ideia do que nos fizeste? Qualquer homem bem poderia ter se deitado com a tua mulher e teria trazido culpa sobre nós. Abimeleque advertiu todo o povo. Quem tocar neste homem ou em sua mulher, certamente morrerá. Isaac formou lavoura naquela terra, e no mesmo ano colheu a 100 por um, e o Senhor abençoou. Então, olha só, repetiu-se a mesma coisa, o mesmo padrão, porém, não foi tão grave quanto no caso de Sara. Porque Sara, além dela ter ido 2 vezes, né? Ficado longe do seu esposo e ido para o harém do rei, né? E de Abimeleque. Aqui no caso, né? No caso de Rebeca, ela não chega a ser levada, né? Mas eles vivem uma mentira, fingindo, né? Olha o que o Abimeleque fala: todos achavam que era solteira, então qualquer um ali poderia pegar ela, né? Ela estava totalmente vulnerável e exposta, né? Então qualquer um que quisesse poderia pegar ela e trazer, né, um mal para todos, né? Porque ele mentiu. Só que aí foi mais brando, foi mais leve, mas não deixou de ser uma mentira, né? Gente, isso é tão impressionante, que eu já vou dar um spoiler lá na frente, né? Que a mentira, né? A mentira, essa mentira aqui, que começou em Abraão, que tá passando aqui para Isaac, gente, vocês não têm noção onde é que vai essa mentira, né? Estuda aí, continua estudando o relato para você ver. Que tem, inclusive, uma, né, dessas mulheres que vai morrer, justamente por causa de mentira, né? Por causa de mentira. Então, olha só como a mentira, ela é terrível. Então, ele fica lá, Isaac fica na terra, né? Ele planta, Deus abençoa ele, né? Ele fica próspero, né? Fica tão rico, que Abimeleque começa a ter inveja dele. Fala assim: ó, você está rico demais, sai daqui de perto de mim, vai morar bem longe de mim, porque você enricou tanto que eu não suporto mais. Eu não aguento mais ver sua riqueza, você está muito rico, né? Você chegou aqui, mais ou menos, e Deus te abençoou, você enricou tanto, que não dá nem pra gente viver mais junto. Então vai, né? E depois ele vê que Deus na vida dele, né? Que Deus está abençoando e prosperando, e eles vão lá e fazem uma aliança, e fica tudo bem. Mas, né, queridas, como é importante, né, importantíssimo, nossa, o vídeo já tá 40 minutos, como é importantíssimo a gente entender e fechar essas brechas, porque as consequências, né, de pecados, que às vezes as pessoas pensam assim: é só uma mentirinha, né? Não. Uma mentirinha pode causar uma morte, se você quer saber. Uma mentirinha pode causar uma destruição tão grande, né?
E lembra que a palavra fala que das raposinhas lá que fez um estrago, às vezes é as pequenas raposinhas, às vezes um pecadinho, uma coisinha, uma brechinha, que você fala assim, nossa, é tão insignificante. Essa brechinha aqui, ó, tá tão apertadinha, não passa nada, não passa nem vento por aqui. Passa. E como passa? Então, nós precisamos vigiar nisso. Nós precisamos... Gente, como isso é sério, como a gente leva a vida tão no piloto automático que a gente não se dá conta. A gente não se dá conta que isso é uma armadilha, né? Eu não vou continuar aqui agora em Gênesis, eu vou dar uma pausa aqui, né? Que eu ainda vou falar dessa família, porque ainda tem algo ainda referente a essa família aqui para falar, mas eu vou fazer um vídeo e vou soltar aqui para vocês, de uma dúvida sobre dízimo. Tem uma pessoa com dúvida sobre dízimo, então se você tem dúvida sobre dízimo ou alguma coisa assim, aguarda aí o próximo estudo que eu vou falar sobre dízimo, tá bom? Então, queridas, cheiro, fiquem todas na paz do Senhor, shalom, shalom pra você, que o Eterno guarde cada uma de vocês, do lado de vocês, tá bom? Sejam prudentes, né, como Jesus fala lá, que a gente tem que ser prudente, sejam vigilantes, estejam alertas, estejam vigiando todas as brechas, né, e não deixando que maldições hereditárias, não deixando, né, que essas coisas ruins venham minar a nossa energia, né, e que nos deixe, né, abatido e a gente ficar sem defesa, né, sem defesa. Então, fiquem todas na paz do Eterno, tá bom? O vídeo já tá longo já. Até o próximo. Nos veremos no próximo falando sobre dízimo.